Shalom a todos, sábado 13 de janeiro de 2018, o tema do estudo de hoje é Va'erá, que significa e apareci. As leituras sugeridas, Êxodo 6:2 até 9:35, Ezequiel 28:25 até 29:21 e Romanos 9:14 a 24. Êxodo 6, de 2 a 11. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e eu serei o Deus de vocês. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Esse estudo apresenta a seguinte mensagem de Deus a Moisés: seu aparecimento, sua revelação. A passagem é bastante conhecida de todos nós no tocante à ordem divina de enviar Moisés para libertar seu povo do cativeiro. Nos últimos anos, temos ouvido bastante a respeito deste novo tempo em que a humanidade estaria entrando. Para alguns, tempos de fartura e prosperidade. Para outros, tempos de juízos divinos, tempos finais. Não faz muita diferença a abordagem ou visão a respeito do que ocorrerá no futuro e o que nos espera. Para nós, filhos de Deus bendito e também seus servos, o que importa verdadeiramente é estar no centro de sua vontade. Alguns irmãos creem que estamos entrando no chamado período do início das dores. Outros vão mais além e creem que estamos entrando nos chamados 7 anos da grande tribulação, sendo 3 anos e meio de paz e possivelmente o início realmente da grande tribulação. Muitas vezes a preocupação com os tempos tem mais a ver com as expectativas pessoais do indivíduo. Quando se tem consciência que pertencemos a Deus e servimos Jesus Cristo em qualquer situação, qualquer tempo é bom e ótima oportunidade para testemunharmos. O apóstolo Paulo vivia assim com esse sentimento e com a disposição de cumprir seu ministério com dedicação e urgência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, de 22 a 24, nós encontramos a seguinte escritura: Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés, estava sendo iniciado um tempo de relacionamento entre ele e Moisés, intimidade. Até então, Deus não tinha se revelado pelo seu nome, conforme verso 3, mas um grande plano está em andamento, a formação de um povo de onde sairia o Messias, que resgataria o homem caído. Nestes últimos anos, temos vivido verdadeiros tempos de grandes revelações. Deus levantou homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, trazendo revelações profundas e estratégias para conquistas espirituais e orientações para a transformação de comunidades. Há hoje em dia muita preocupação com relação ao futuro da igreja. Se passa ou não pela grande tribulação, se estamos chegando ao fim ou não, e se Cristo está perto de voltar. Biblicamente falando, deveríamos apenas nos prender em 3 pontos principais neste momento.
Primeiro, viver uma vida apaixonada pela expectativa da volta do noivo amado, desejando a sua volta, sonhando com ela e suplicando por ela, inclusive a promessa de galardão para quem vive assim. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Segundo, estar sempre pronto para a vinda de Yeshua HaMashiach, viver uma vida santa, dedicada a Ele, sempre preparados para a sua volta. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, trabalhando ativamente como os trabalhadores da última hora. Não importa quando ele volta, importa nos encontrar servindo como servo bom e fiel. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Todas as nossas expectativas precisam ser testadas segundo a vontade de Deus. Quando estudamos a história da igreja, ficamos impressionados com os testemunhos de irmãos que viveram corajosamente momentos terríveis e deram suas vidas em prol das boas novas de Jesus Cristo. Pelo fato de vivermos um tempo de grande liberdade, conforto e prosperidade, pelo menos em nosso país, acabamos gostando de ficar por aqui mesmo, achando que tudo está muito bom. Realmente temos vivido um tempo muito fácil para o Evangelho, mas fato é que não temos aproveitado esta oportunidade. Diante de nossos olhos, vemos líderes disputando audiências em programas de televisão, roubando o tempo e os recursos que foram levantados para a pregação de boas novas. Outros preocupados em aumentar seus reinos e impérios, numa luta desenfreada em tentar fazer crescer mais e mais seus domínios. Outros pregando e ensinando como ficar rico, que, segundo eles, é a prova da bênção de Deus, e o povo, por falta de conhecimento da palavra de Deus, segue tais líderes como ovelhas que vão para o matadouro. O verdadeiro evangelho está desfigurado, fragmentado, manipulado por espertalhões. Por isso é tempo de se voltar ao Senhor da igreja. Apocalipse capítulo 2, 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há ainda um povo para ser libertado da escravidão. Ainda há um faraó maior, o adversário, e faraós menores são os falsos líderes que aprisionam, escravizam e exploram o povo que Deus quer libertar. Não importa o que nos aguarda o futuro no sentido escatológico, é tempo de dedicação total ao nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno ainda continua aparecendo àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ele ainda chama, vocaciona e envia obreiros para o campo. Precisamos compreender que o campo não é necessariamente algum lugar longe, ou outro país ou estado. Campo é o lugar onde produziremos o melhor fruto por termos sido plantados ali. Campo é o lugar onde primeiro frutificamos, pois, se não frutificamos perto dos nossos queridos, da mesma língua e cultura, o que nos faz pensar que produziremos alguma coisa lá fora? Este ano de 2008 promete ser realmente estratégico e decisivo para os próximos. Nunca vimos um quadro profético como este. Será preciso muita consagração, oração e discernimento para não corrermos em círculos e ficarmos no mesmo lugar. Cremos realmente que será assim este ano, por causa da primeira geração do moderno Estado de Israel. Isto é profético, que será comemorado no próximo mês de maio. Creio que será um tempo de avanço para novas conquistas. Apesar de toda a crise política e moral que estamos enfrentando, a manifestação poderosa da presença do Senhor
nos impulsionará à grande colheita. Em Ezequiel 28, 25 e 26, diz assim a Escritura: assim diz o soberano, o Senhor, quando eu reunir Israel dentre as nações, nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas, plantarão vinhas, viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizerem mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Algo muito importante que precisamos pensar nesses dias é com relação ao estabelecimento do povo de Deus em sua terra. Temos visto um grande movimento mundial de judeus retornando a Sião. E este é um dos sinais dos últimos dias. 70 anos significa uma geração. Um ciclo é completado. A nação de Israel passa a ser uma das prioridades de nossas orações e apoio nesses dias por vir. Nem todos têm entendimento, mas os filhos de Deus já têm sentido esse testemunho em seus corações. Romanos 9, de 14 a 24, Paulo nos fala o seguinte: e então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Deus escolheu para si um povo entre os judeus e os gentios e formou a igreja, a noiva de seu Filho Jesus Cristo. Quem verdadeiramente é nascido de novo, sabe pela fé que foi escolhido por Deus, e isto é um dos maiores mistérios das Escrituras sagradas. Portanto, viver uma vida de gratidão e serviço é algo normal, não penoso e nem sacrificial. É prazeroso. Como igreja local, o ano que passou foi um dos melhores para nós. Apesar de inúmeras lutas, vencemos os gigantes e saímos de todas elas vencedores, mais amadurecidos, mais animados, mais dispostos para os novos embates. Glória a Deus pelo seu dom inefável. Foi um ano de grandes conquistas e todos os nossos discípulos vivenciaram e testemunharam as maravilhas de Deus em suas vidas. Este ano será um tempo de grandes conquistas. Cremos que os discípulos estão muito animados para participarem da maior colheita de almas de todos os tempos. Realmente cremos que seremos surpreendidos pelo eterno Deus, com a grande alegria de vermos muitas vidas se entregando ao Mestre querido Jesus Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas. Creio sim em Deus, aparecendo a muitos, renovando a visão, renovando a vocação, dando novas oportunidades e alinhando o seu exército. Deus é muito bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Deus vos abençoe.